Olá, seja bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre o vídeo currículo ou o currículo em vídeo. Bom, o vídeo currículo ele tem sido utilizado ultimamente, principalmente por conta da pandemia do Covid-19, se tornou um pouco mais comum, mas já era um tipo de currículo que já era utilizado por grandes empresas, por multinacionais, por empresas que são mais ligadas em tecnologias, já vinham adotando esse tipo de prática, né, de receber e de solicitar um vídeo currículo. Agora, com a pandemia, realmente se tornou muito mais usual o vídeo currículo, muito mais solicitado o vídeo currículo. Então, o que é o vídeo currículo? Você precisa, né, fazer ali um vídeo bem curto, no máximo 3 a 4 minutos. O ideal é que você não ultrapasse muito esse tempo para não se tornar muito cansativo e fazer, então, um resumo da sua vida profissional e acadêmica. Então, como que você deve fazer o seu vídeo currículo? Você tem que fazer um roteiro. Então, você pode pegar ali o seu currículo. O ideal é que você não leia o seu currículo. Talvez você nem vá falar na mesma ordem, né, que está o seu currículo. O interessante é você tentar fazer o seu vídeo currículo como um bate-papo, né? Então, você tem que fazer com que a outra pessoa ali se interesse, queira conhecer um pouco mais de você, sem perceber ou sem notar que você está lendo o seu currículo. Por isso que o ideal é que você não pegue, por exemplo, uma folha de papel ali com o seu currículo impresso, e simplesmente vá lendo o seu currículo, porque senão seria dispensado você fazer o seu vídeo currículo, era simplesmente você mandar o seu currículo em um documento com o seu currículo, né, mandar um anexo com o seu currículo que já resolveria o caso, mas não é isso. Quando a empresa solicita um vídeo currículo, ela quer saber como você se porta, né? Ela já quer conhecer um pouquinho de você antes de te convidar, então, para uma entrevista. O seu vídeo currículo, ele vai falar muito sobre você, né? A gente precisa lembrar que tudo em nós comunica. Então, a pessoa já vai ver ali como você se comporta, como você se prepara para aquele momento. Então, como você se preparou, você arrumou o ambiente, você se preocupou em realmente fazer um vídeo, mesmo que um vídeo caseiro, usando o seu celular, mas você se preocupou em fazer um vídeo que tivesse ali uma qualidade para outra pessoa. Então, no vídeo currículo, você já vai dando ali muitas informações sobre você, além daquilo que você vai falar, né? Existem informações que a gente comunica, né, que a gente dá para outra pessoa, que não são ditas, que a gente não precisa falar. Então, o vídeo currículo, ele tem um dos motivos dele, né, além da pessoa poder ter uma facilidade ali na hora de te conhecer, é também saber como você se comporta. Não é nem saber como você se comporta atrás das câmeras, porque não é isso que a empresa está avaliando. Ela não quer saber se você fica bem enquadrado, a empresa não quer saber como você se comporta por trás das câmeras. Na verdade, a empresa quer saber como é você. Então, a forma de te ver num vídeo vai dizer um pouquinho sobre você. Então, como você deve fazer para fazer um vídeo currículo que seja legal, que seja atrativo para o recrutador? Então, você tem que fazer um roteiro, você tem que escrever ali. O ideal é que você faça o quê? Que você escreva realmente um texto corrido com tudo que você quer falar no seu vídeo. Então, escreve ali: meu nome é Camila, eu moro em tal lugar, tenho tal idade. Você vai colocando todas as informações escritas, como se você realmente estivesse falando. Por que você deve fazer isso? Porque isso ajuda você a memorizar o que você vai falar. Porque na hora que você for fazer o seu vídeo currículo, você não vai ler. Então, o ideal é que se você escreva antes como se você realmente estivesse falando, porque assim você consegue memorizar e na hora de você gravar o vídeo, por mais que não fique ali exatamente igual da forma que você escreveu na hora que você estava fazendo, né, o seu roteiro, você vai lembrar de muitas coisas e você vai deixar o seu currículo um pouco melhor, um pouco mais bonito, mais profissional, digamos assim. Então, você pode usar o seu celular para gravar o vídeo currículo, você não precisa de uma câmera profissional. O que você deve fazer, por exemplo, você não vai gravar com o seu celular virado para você, né, com a câmera frontal. Você vai gravar com a sua câmera traseira. Porque quando você grava com a câmera frontal, o que, que vai acontecer? Você vai ficar se vendo no visor do celular. E isso vai tirar o seu foco, porque você vai ficar olhando para você. Então, por exemplo, agora eu estou conversando com vocês, estou falando olhando para a câmera. Se eu olhar, por exemplo, para essa apresentação que está um pouco abaixo da câmera, eu tiro a visão de vocês e dá a impressão que eu não estou dando importância para vocês, né? Então, eu estou lendo aqui, por mais que eu esteja olhando para frente, eu estou olhando para a tela do computador e eu deixo de olhar para a câmera, então eu deixo de olhar para vocês. Então, por que que você não deve, então, fazer o uso da sua câmera frontal? Por conta disso, porque você vai ficar olhando para sua imagem,
você vai querer ficar se ajustando, né? Você vai ver o vídeo, você vai querer ficar se ajustando ali na frente do vídeo. Então, o ideal é que você grave, então, com a sua câmera traseira, porque assim você vai olhar direto para a câmera e quando você olha para a câmera, dá a impressão que você está realmente conversando com a outra pessoa, como se você estivesse olhando nos olhos da outra pessoa. Por isso que o ideal, então, é que você grave com a sua câmera traseira. Uma outra coisa que você não deve fazer é gravar em modo selfie, ou seja, segurando o seu celular na sua frente. Então você precisa apoiar o seu celular ou pede para alguém te gravar, né, alguém segurar o celular. Mas de qualquer forma, o ideal não é nem que outra pessoa segure, porque a pessoa pode ainda assim se movimentar, se mexer. O ideal é que você coloque seu celular ali apoiado em algum lugar, mesmo que você não tenha, por exemplo, um tripé específico para isso. Você pode apoiar em algum lugar, colocar algum livro, alguma coisa ali para apoiar o seu celular, desde que ele fique retinho, virado para você, é só você se posicionar ali corretamente na frente dele e fazer o apoio do seu celular. Você coloca o seu celular para gravar e faz então ali o seu vídeo currículo. Uma outra forma, né, uma outra dica, né, que eu dou para vocês é que vocês gravem fazendo uso do microfone. Então, por exemplo, aqui eu estou gravando com vocês, eu estou usando um microfone de lapela. Você precisa usar um microfone de lapela? Não. Você pode pegar o seu fone de ouvido, fone do seu celular, e você pode colocar ele na sua roupa. É só você prender com um clipe. Você vai ligar no seu celular, prende ele em algum lugar da sua roupa, desde que ele fique ali invisível, ficando só a parte mesmo do fone, né, da parte onde entra a sua voz. Você não precisa colocar, não precisa deixar aparente, né, ali a parte onde você coloca nos seus ouvidos. Você só pode colocar ele ali pendurado na sua roupa, em algum lugar, né, colocar dependendo da roupa que você estiver utilizando. Mas o ideal é que você faça o uso do microfone, porque vai melhorar a qualidade do seu vídeo, né? Vai melhorar a qualidade, então, do material que você vai mandar para o recrutador. Uma outra coisa que é muito importante é preparar o ambiente. Você deve se preparar e preparar o ambiente. Então, aqui entra aquela dica que a gente dá sobre, por exemplo, quando você vai fazer a foto para o seu LinkedIn, que eu falei para vocês na aula, que vocês precisam se vestir de acordo com o LinkedIn. Você não vai pegar, por exemplo, fazer o uso de uma roupa que você usa para passear, alguma coisa assim. Você vai se vestir como se você estivesse indo fazer a entrevista. Então, quando você for fazer o seu vídeo currículo, o ideal é que você se arrume realmente para isso. Então, você coloca ali uma roupa como se você estivesse indo para a entrevista. O ambiente onde você vai gravar também, o ideal é que você prepare o ambiente. Né? Você não precisa ir para um estúdio ou ter um estúdio, basta você fazer a gravação numa parede lisa, por exemplo. Tomar cuidado com a iluminação, tentar não gravar contra a janela, porque quando você grava, por exemplo, com uma janela aberta, se você não tem uma iluminação que faça o contraponto, vai ficar muito claro, né? Vai estourar a sua imagem, você precisa tomar cuidado de onde você vai gravar. Então, se você for gravar na frente de uma janela, você precisa fechar essa janela. Mas o ideal é que você grave, então, numa parede lisa. Se você não tiver uma parede lisa, só tiver alguma parede, algum ambiente que tenha móveis atrás, que esses móveis estejam organizados. Então, por exemplo, se você for gravar na sala, você tem um rack na sala, que esse rack esteja organizado, que não esteja, né, com bagunças, que às vezes a gente vai deixando as coisas em cima. Então, que você organize o local onde você vai gravar esse vídeo. Então, o ideal é que você realmente prepare o local, você se prepare, né, mas também prepare o ambiente onde você vai fazer a gravação do seu vídeo. Então, aqui a gente vai começar a fazer o roteiro do seu vídeo currículo. Então, como que você vai fazer o seu vídeo currículo? A primeira informação que você vai fazer, que você vai falar, é a sua apresentação pessoal. Você vai falar o seu nome completo, você vai falar a sua idade, você vai falar a sua área de atuação, você vai falar o seu cargo, o seu objetivo profissional, informações, aquelas informações que geralmente são opcionais. Se você é casado, se você tem filhos, são informações adicionais. Você pode ou não falar essa informação. Aí vai de acordo com o que você já conhecer da empresa, né? Então, você vai ter que decidir ali naquele momento se você vai querer dessas informações para a empresa ou não. Se você sabe que é uma informação que pode ser importante ou que vai fazer diferença, você pode falar. Você pode falar se é solteiro, se é casado, se tem filhos, quantos filhos tem. Você já pode colocar essas informações. Não que você fale também onde você mora. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um vídeo currículo, eu ia começar como? Meu nome é Camila da Silva Máximo, eu moro em Guarulhos,
falo a minha idade e vou falando todas as informações. Então, dessa forma que você vai falando. Então, aqui na sua área de atuação, o que que você pode falar? Você não precisa falar área de atuação, cargo e objetivo profissional. Você pode escolher. Eu só coloquei as 3 informações, porque isso vai variar do seu nível profissional. Então, se você já é um profissional muito experiente, você já pode ir falando ali o que você faz, como você faz. Então, vai depender muito da sua área de atuação ou do seu nível de experiência, mas é importante você já ir introduzindo, né, quem é você, falando um pouco de quem é você profissional, porque o importante aqui, né, você vai fazer uma apresentação pessoal, vai falar ali algumas informações que são bastante pessoais, mas o foco é a sua vida profissional. Então, todo o tempo que você estiver falando, você precisa direcionar para a sua vida profissional. Então, você vai falar o último cargo exercido ou o cargo que você exerce atualmente, caso você esteja trabalhando. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui como professora parceira da NIT, mas eu sou uma profissional que atua na área de recursos humanos e departamento pessoal. Então, eu tenho, por exemplo, o meu último registro como analista de departamento pessoal, mas eu também já atuei, por exemplo, como gerente administrativo. Então, vai depender do nível da vaga que eu vou concorrer. Se eu estiver concorrendo a uma vaga, por exemplo, gerencial, eu vou focar o quê? Na minha experiência gerencial e não na minha experiência como analista. Se eu estou concorrendo a uma vaga de analista, eu posso falar um pouquinho dos dois, que eu tenho a experiência de analista e tenho a experiência no cargo gerencial. Por quê? Eu já vou poder dizer para a empresa que eu pretendo também crescer e que eu tenho condições, que eu já tenho conhecimento para poder crescer na empresa. Você vai fazer também um breve resumo sobre as suas experiências profissionais e a sua formação. Então, você vai começar ali mais ou menos pela ordem que está no seu currículo, lembrando que você não vai ler o seu currículo, por isso que é importante você escrever de uma forma corrida. Então, por exemplo, no meu caso, eu vou falar, meu nome é Camila da Silva Máximo, eu moro na cidade de Guarulhos, tenho 35 anos, sou uma analista de departamento pessoal, sou formada em gestão de pessoas, tenho pós-graduação em gestão de pessoas, atuo há mais de 10 anos na área de departamento pessoal. Atualmente, eu venho atuando mais incisivamente com a parte de e-social, fazendo ali os envios dos eventos. Eu me tornei especialista em departamento pessoal e e-social pela NIT Treinamentos, que me trouxe muito mais confiança para poder atuar na empresa que eu estou atualmente. A empresa que eu trabalho é uma empresa de tal porte, de tal ramo, então você pode ir falando essas informações, porque você já vai direcionando a empresa naquilo que você tem conhecimento. Então aqui eu já falei um pouco sobre o quê? Eu já falei meu nome, já falei onde eu moro, já falei minha idade, já falei a minha situação, né, meu estado civil, já falei a minha formação, já falei no que eu tenho conhecimento. Então, eu já fui falando um pouquinho sobre tudo do que eu sei fazer. E nisso eu vou discorrendo, falando um pouco mais. Não posso falar mais dos meus conhecimentos. Olha, eu sei fazer um cálculo de folha, eu sei fazer as obrigações acessórias, e eu posso ir ali falando tudo aquilo que eu tenho conhecimento, tudo que eu fazia na última empresa, quais foram as minhas atividades. O que você tem que focar aqui? Se nos últimos 5 anos houve, por exemplo, troca de empresa, você vai citar as 3 empresas. Por exemplo, se você nos últimos 5 anos trabalhou em 3 empresas, você vai citar as 3 empresas. Se nos últimos 5 anos você só atuou em uma empresa, você só vai citar a experiência dessa última empresa, porque senão o seu currículo vai ficar muito longo. Se você tiver uma experiência anterior que seja muito relevante, você pode dar uma encurtada aqui nessa informação e falar um pouco da empresa anterior. Então, você faz um resumo dessa empresa mais recente e puxa a empresa anterior que você achar relevante. Então, por exemplo, na empresa recente, eu sou uma analista. Na empresa anterior, eu era gerente. Para mim, é importante falar sobre o cargo de gerente. Então, eu posso fazer um resumo sobre o meu cargo de analista e falar sobre a minha experiência como gerente, porque ali eu também já vou falar sobre a minha parte de liderança, né? Então, eu vou poder falar um pouco mais sobre as 2 experiências que eu tenho que foram muito relevantes. Além disso, você vai poder falar o quê? Você pode falar por que você quer, né, trabalhar nessa empresa. Você pode, então, depois que você se apresentou, que você falou um pouco de você, então você pode falar o porquê você quer trabalhar nessa empresa. Aqui você precisa fazer, então, uma lição de casa antes, porque o ideal é que você faça o quê? Além de pesquisar sobre a vaga, sobre o anúncio da vaga, né? Você vai pesquisar o anúncio da vaga, vai ver todas as informações que a empresa colocou ali no anúncio da vaga, do que ela requer do profissional que ela quer contratar. Além disso, você também precisa pesquisar sobre a empresa. Conheça um pouco da empresa,
conheça o perfil da empresa, conheça ali as pessoas que atuam naquela empresa. Você pode procurar, por exemplo, essa empresa no LinkedIn, verificar quem são as pessoas que trabalham lá, qual é o perfil dessas pessoas, para você entender se você se encaixa realmente nesse perfil e se você se encaixa nesse perfil, você conseguir falar um pouco mais sobre isso, você já fazer com que a empresa note você já nesse momento do seu vídeo currículo. Então você precisa conhecer a empresa. Conhecendo a empresa, você vai falar o porquê você quer trabalhar nessa empresa, por qual motivo a empresa deveria te contratar. Você não vai falar, olha, você deveria de me contratar por este motivo. Mas é como se você estivesse respondendo a essa pergunta. Então você vai falar que, de acordo com a vaga, você tem tal, tal, tal requisito e que você gostaria de trabalhar na empresa por tal motivo. Então, pesquisa sobre a empresa e fala: olha, eu vejo que vocês fazem isso, fazem aquilo, tal. E você vai falar, então, por que você gostaria de trabalhar nessa empresa. E você também pode falar coisas com as quais você acha que você pode agregar na empresa, por exemplo. Então, se você tem algum conhecimento que você tem recém-adquirido, ou se você implantou algo na sua empresa anterior que você acha válido, que você possa levar para essa nova empresa, enfim, você pode falar ali de que forma você acha que você pode agregar essa empresa. Então, lembrando, quais são as etapas que você vai fazer no seu vídeo currículo? Você vai preparar o seu roteiro, fazendo a sua apresentação pessoal. Depois você vai falar um pouquinho sobre a sua escolaridade, o resumo da sua experiência. E por último, você vai finalizar falando por que você quer trabalhar nessa empresa. Você vai então falar o que você pode agregar nessa empresa, vai conhecer sobre a vaga. Então você vai falar para a empresa como você pode agregar conhecimento, né? Que diferença você fará na empresa. Tenta fugir ali, né, daqueles jargões ali que as pessoas usam. Ah, eu quero fazer parte dessa conceituada empresa, porque isso é algo que as empresas escutam com muita frequência. E se ele tiver assistido, por exemplo, um vídeo currículo de uma pessoa que não tenha ido muito bem, mas, por exemplo, que tenha citado esses jargões aí que são muito comuns, ela automaticamente vai te linkar a essa pessoa e talvez se você construiu aí dentro do seu vídeo currículo, se você foi muito bem, mas se você finalizar dessa forma, você tende a ser descartado também, porque ela de uma certa forma vai acabar te linkando com aquela outra pessoa com quem ela não gostou muito. Então, tenta ser ali realmente diferente, ser autêntico, na verdade, né? O ideal aqui não é que você seja, tentar criar nada para ser diferente, mas seja autêntico. Fale sobre você, fale sobre as suas conquistas, né? É muito importante dentro da sua experiência você falar das suas conquistas, fala de quais foram os resultados que você levou para a empresa às quais você trabalhou. Então, quais foram, então, os resultados que você adquiriu como profissional também, né? Porque às vezes a gente nem sempre consegue agregar tanto na empresa, mas a gente consegue aprender muito pelos locais onde a gente passou, com as pessoas com as quais a gente conheceu. Então, o ideal é que você fale um pouco sobre você nesse sentido. Lembrando que você não deve demorar muito, né? Então, você não vai fazer ali um filme sobre você, não é para ser um vídeo muito extenso, porque senão fica muito cansativo. Se você for um profissional que possui muita experiência, talvez o seu vídeo fique realmente um pouquinho mais longo e ok, é válido, porque vai ser bastante interessante. Mas se você não for um profissional que possui tanta experiência e ficar tentando ali falar algumas coisas só para de repente demorar mesmo no vídeo, para deixar um vídeo um pouco mais longo, não é legal. Né? Então você pode fazer um vídeo ali de 2, 3, 5 minutos no máximo, já é o ideal, né? O ideal é que você não ultrapasse os 5 minutos. E quando a gente começa a falar assim, parece tão pouco, mas quando você começar a gravar, você vai ver que você consegue realmente fazer nesse período de 3 a 5 minutos, que é o ideal. Eu quero então finalizar este curso trazendo para você esta frase. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Eu trouxe essa frase justamente aqui nessa parte do nosso vídeo currículo, porque eu sei que o primeiro não vai ficar bom. Talvez o seu primeiro currículo você também tenha que refazer algumas vezes, mas não desista. Continue fazendo. Você vai fazer o seu primeiro currículo, você vai começar a mandar ele, você vai fazer o seu primeiro vídeo currículo, você vai começar a mandar ele. E depois você vai pensar, poxa, eu poderia melhorar isso. Vai lá e melhora. Vai lá e faça novamente, vai lá e refaz. Mas o interessante, né, o ideal é que você não desista. Você está aí numa busca por uma nova recolocação.
O que eu posso te dizer é que tem vaga sim, você só precisa aprender a se recolocar, você precisa aprender a se vender no mercado de trabalho, você precisa aprender a mostrar o melhor de você. Então, o seu currículo, o seu LinkedIn, eles vão falar muito sobre você. Por isso que você precisa aprender, por isso que você precisa estar sempre ali atualizando. Sempre olhe o seu perfil, compara com um dos seus colegas, veja ali as informações que eles estão colocando, para que você possa também melhorar o seu perfil. Talvez a primeira vez que você faça o seu currículo, que você faça o perfil no LinkedIn, talvez ele não fique perfeito, talvez ele não fique tão bom, mas você precisa começar, você precisa fazer a primeira vez. E você vai fazendo de novo, você pode ir olhando ali o seu perfil com uma certa frequência e você vai vendo os pontos que você pode melhorar até você realmente ter um perfil muito bom, até você ter um currículo realmente muito bom. Mas o interessante, né, o ideal é que você não desista. A nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Então, tente mais uma vez. Eu quero então encerrar o nosso curso aqui e deixar para vocês o meu muito obrigado. Falar para vocês, caso vocês queiram me seguir nas redes sociais, eu vou deixar aí para vocês o meu LinkedIn, deixar para vocês a minha página no Facebook, né, a minha página no Instagram, e vocês podem me seguir lá nas redes sociais. Eu espero vocês em outras oportunidades. Até mais. Tchau, tchau.